Imagina um americano, camisa de flanela, sotaque bem caipira do interior do Zewa, sentado numa praia com uma mulher linda em um lugar qualquer da Ásia, comendo algo que lhe custou uns $2,50. Não é turista de 2 semanas. É um cara que largou o emprego, a casa e o país inteiro para viver ali. E ele não é caso isolado, não viu? Pela primeira vez em mais de 50 anos, mais gente está saindo dos Estados Unidos do que entrando no país. Por que alguém trocaria a maior potência econômica do planeta por um lugar que os próprios americanos ainda chamam de terceiro mundo? E será que pobre significa o que te ensinaram que significa? Hoje eu vou te mostrar o lado do Zewa que os vlogs de viagem não mostram. E o motivo disso pode estar bem mais perto da sua realidade do que parece. Bora pro leste do Tennessee, sul dos Apalaches, que é onde essa história começa de verdade. Uma família que fez tudo certinho, do jeito que a cartilha americana manda. Plantava a própria comida, comprava roupa de brechó, consertava o que quebrava em vez de trocar. Não devia $1. Se disciplina financeira desse medalha olímpica, essa família estava no pódio. E mesmo assim, nunca sobrava. E olha que não era só eles, viu? Era a vizinhança inteira. Tio no matadouro, prima auxiliar de enfermagem, avô com 30 anos de fábrica, professora da escola pública. Gente com emprego essencial, do tipo que ninguém substitui do dia para a noite, vivendo mesmo assim um imprevisto de distância do colapso. E aqui entra a conta que não fecha. Aluguel dobrou em boa parte das cidades americanas, enquanto o salário ficou parado praticamente no mesmo lugar há 40 anos. Deixa eu falar mais uma vez. 40 anos. Mais da metade dos adultos que trabalham no Zewa não bancam uma emergência de $500, tipo o carro quebrar numa terça qualquer. E o motivo número 1 de falência no país mais rico do planeta não é cartão estourado em viagem, não é dívida de faculdade, é conta de hospital. O medo era esse, ligado 24 horas. O carro quebrar, alguém adoecer, e um mês ruim zerar anos de esforço. Isso não é liberdade, meu amigo. Isso é modo sobrevivência no modo alerta. Então um dia essa família fez a conta, papel e caneta, e chegou numa conclusão óbvia de fora, corajosa demais de dentro. Continuar daquele jeito não era mais opção. Foram para o Sudeste Asiático, Tailândia, depois Vietnã, atrás de sobrevivência com um pouco de dignidade. Mas antes de eu te levar com eles, deixa eu te mostrar uma coisa aqui do próprio quintal americano, porque para entender por que eles saíram, você precisa ver o cartaz que prometeu que eles não precisariam. Fecha o olho um segundo e imagina o cartãozinho postal do sonho americano. Aquele que todo americano cresce ouvindo desde pequeno. Trabalhe duro, siga as regras e um dia você vive o sonho. Casa com cerca branca, carro na garagem, aposentadoria tranquila cuidando do jardim. Bonito, né? Só que vem comigo olhar por trás dessa propaganda, porque a versão oficial e a versão real pararam de bater há tempos. Olha esse número. O 1% mais rico do Zewa detém mais de 30% de toda a riqueza do país. Os 50% mais pobres, metade da população, presta atenção, metade, dividem 2% entre si. 2%, meu amigo, não é a fatia pequena do bolo, é a migalha que caiu no chão depois que todo mundo já se serviu. E é bem no meio dessa migalha que mora a família dos Apalaches que eu te apresentei há pouco. Antes de eu te levar para o Vietnã e para a Tailândia com essa família, deixa eu te mostrar duas mulheres que fizeram o oposto, ficaram. Seguiram o cartaz até o fim, e olha onde o cartaz deixou elas. Vem comigo até a Flórida. A Carolyn tem 78 anos e há quase 2 meses ela dorme dentro do próprio carro. Um sedã de 22 anos que ela chama carinhosamente de minha bebê, porque o cheque do Social Security dela não estica o suficiente para pagar aluguel nenhum. No banco de trás, a roupa dependurada. No porta-malas, aquelas peças de seda que ela não consegue mais mandar para a lavanderia. Sou uma pessoa organizada, ela disse para a televisão local, e a refeição dela do dia, uma só, custando exatamente $2,02. Presta atenção nesse número, porque ele conversa direto com o que te falei no começo. O cara de camisa de botão na praia asiática escolheu pagar $2,50 num prato de comida. A Carolyn não escolheu nada, $2,02 é o teto dela, não uma vontade de economizar para viajar mais leve. E ela não tá sozinha nessa, viu? A Cheryl Simmons, 62 anos,
trabalha em San Diego como manobrista de estacionamento, ganha $42 mil por ano, o que no papel nem parece pouco. E mesmo assim, ela também mora no carro. Por que não ser pobre pelos padrões oficiais e conseguir pagar aluguel viraram duas coisas completamente diferentes nos Estados Unidos? A frase dela resume o resto da vida que sobrou: vou trabalhar até cair. E isso quebra de vez com o sonho americano, porque o combo prometido era: trabalhe duro a vida inteira e a aposentadoria te espera do outro lado, tranquila, com jardim e tudo. Só que para Carolyn e para Cheryl, meu amigo, não teve outro lado nenhum, só teve carro. Vem comigo primeiro numa sala de espera americana. Presta atenção nesse número, porque ele carrega metade da história sozinho. Uma consulta médica simples pode custar $300. Sem exame, sem remédio, só o "oi, tudo bem?" do médico já sai por esse preço. Um pronto-socorro, mesmo com plano pago todo mês, entra fácil na casa dos milhares. Agora troca de cenário comigo, bora pro Vietnã. Essa mesma família estava lá quando o filho de 2 anos bateu a cabeça, daqueles sustos que envelhecem o pai 10 anos em 10 segundos. Foram direto pro pronto-socorro. Atendimento completo, criança de alta, bem, a conta, pouco mais de $7, sem plano de saúde nenhum. $7, meu amigo. O valor de um lanche de shopping virou o preço de uma emergência médica completa do outro lado do mundo. Duvido até o aplicativo de delivery mais barato entregar um hambúrguer por menos que isso. E não é sorte de feriado, não. É sistema. No Vietnã, cerca de 90% da população tem cobertura pública. Na Tailândia, cobertura universal, o país inteiro atendido, não importa o salário. Enquanto isso, no ZEUA a saúde é vendida como qualquer item de prateleira. Quem pode, paga. Quem não pode, reza e torce para não ficar doente em mês de aperto. E olha só quem eu quero te apresentar aqui. O Chad Dunn. Ele passava os dias no chão de uma fábrica da Hyundai na Geórgia, contando as horas para o relógio bater, numa corrida de ratos sem linha de chegada visível e sem plano de saúde que desse sossego de verdade. Hoje, quando eu te digo que ele mora em Da Nang, no Vietnã, olha o que ele virou. O cara que ajuda outros americanos a fazer a mesma travessia, busca no aeroporto, chip de celular, conta bancária, apartamento resolvido em menos de uma semana. Fuga pessoal virou negócio de verdade e o negócio vive de gente cansada de rezar para não ficar doente. Aqui já dá pro primeiro tapa na cara. Os países que a América chama de terceiro mundo resolveram um problema básico: não deixar a família falir por causa de uma emergência que a maior potência do planeta ainda não resolveu. Ou melhor, não quis resolver. Guarda essa palavra, não quis, porque ela volta com juros lá na frente. Essa é a ironia da América rural. Você mora no país que mais produz comida do mundo, exporta soja, milho, carne para todo canto e mesmo assim consegue passar fome dentro dela mesma. É tipo morar em cima de uma padaria e não conseguir comprar pão. Em várias regiões do interior americano, o supermercado mais próximo fica a mais de 30 quilômetros. 30 quilômetros só para comprar alface. O que sobra por perto para comer? Loja de conveniência e rede de fast food, tipo McDonald's, e prateleira cheia de carne enlatada com validade de 6 meses. Comida de lata e de embalagem, não comida de panela. Agora vem comigo numa feirinha de rua no Vietnã ou na Tailândia. Olha essa cena. Verdura fresca colhida ali perto, ainda com terra grudada. Fruta da estação. Marmita pronta, feita por família local, ainda quente no caminho de volta para casa. Comida que parece ter saído da cozinha da avó, não da fábrica. E aqui o detalhe que quebra o discurso pronto de "mas eles são pobres, coitados". Até as famílias mais humildes de lá comem comida de verdade, fresca, feita por gente que mora do outro lado da rua, em vez de comida de lata ou de saquinho, cheia de conservante, que passa meses numa prateleira antes de chegar no seu prato. Compara com o interior americano, onde o McDonald's ou a lata de carne às vezes são literalmente a única coisa que cabe no bolso e no trajeto depois de um turno de 10 horas. Então me responde com sinceridade, sem dar risada. Quem é o país do terceiro mundo mesmo, meu amigo? Tem uma coisa que dinheiro nenhum resolve sozinho, por mais que o cartão de crédito insista que sim: solidão. E foi exatamente isso que pegou essa família de jeito, não estava nos planos.
Olha em volta comigo nessas comunidades do Sudeste Asiático. A família mora perto, janta junta sem celular na mesa. Idoso tem função dentro de casa, não vira fardo escondido num quarto. Criança é cuidada por todo mundo ao redor. Tia, vizinho, avó, não só pelos pais numa correria de 20 minutos entre um turno e outro. E deixa eu te apresentar mais uma pessoa nessa jornada, a Mia Moore. Ela trabalhava com nutrição na Bay Area, na Califórnia, epicentro mundial de tecnologia e de custo de vida nas alturas, onde até respirar parece ter mensalidade. O dia inteiro dela era consumido calculando como ganhar mais numa roda viva sem fim. Hoje, morando em Da Nang também, ela conta uma coisa curiosa. Essa obsessão sumiu, não porque ela ficou rica, mas porque o custo de existir baixou o suficiente para ela parar de fazer conta de cabeça toda hora. E a própria família dos Apalaches, estrangeira, sem falar o idioma direito, criando um filho de 2 anos num país totalmente diferente, disse ter se sentido mais acolhida ali do que em muita cidade americana onde morou a vida inteira, cercada de gente que, em teoria, era Dali. Pensa nisso com calma. Se sentir mais parte de uma comunidade num país onde você é estrangeiro do que no seu próprio, onde nasceu, cresceu, pagou imposto a vida inteira. Isso não é dizer que lá é perfeito, não é, nenhum lugar é. É sobre o que a gente decidiu coletivamente que importa na hora de construir uma sociedade. E cabe a pergunta que belisca. Quando foi a última vez que você trocou mais que um "Oi, tudo bem?" apressado com seu vizinho? Porque a solidão também tem endereço e ela não mora só nos Estados Unidos, viu? Deixa eu te apresentar um personagem que aparece direto nessa história e que ninguém fala muito sobre. O tio viúvo, ou que separou depois de 30 anos de casado e resolveu que a vida não ia acabar num sofá vendo televisão sozinho. Vem fazer essa conta comigo porque ela é engraçada de tão absurda. A aposentadoria média no ZEWA, para quem se aposenta aos 67, fica em torno de $1.930 por mês. Lá, isso mal paga um apartamento decente, em cidade grande, às vezes nem isso. Agora troca de cenário. Em Da Nang, no Vietnã, esse mesmo dinheiro aluga um apartamento de frente para o mar com piscina na cobertura por $400, $700. Sobra mais de $1.000. Todo mês. Para comida, para sair, para viver, não só para sobreviver. Mas olha aquela tailandesa do lado dele, sorrindo, abraçada. Isso é amor de verdade? Sinceramente, não sei, e olha que pensei bastante sobre isso. Mas também não me importa muito se eu for ser sincero com você. Cada um tá curtindo essa passagem breve pela Terra do jeito que dá, com o objetivo que faz sentido para cada um. Ele quer companhia e um pouco de calor humano depois de anos sozinho. Ela quer o que quer e você sabe bem o que é. Os dois sabem exatamente o acordo que fizeram. Quem sou eu ou quem é você para julgar isso? Mas me diz uma coisa, sem neurose, você faria o mesmo? E se você tem um amigo mais novo que anda naquela fase chata de ainda não encontrei ninguém, solteiro há um tempo, meio cansado de procurar, manda esse vídeo para ele. Fala para ele não ficar chateado, não. Às vezes o grande amor da vida dele ainda nem nasceu. Toda vez que essa história vem à tona, aparece alguém no comentário. Ah, mas lá o salário é muito menor. E é verdade, ninguém tá negando. Só que essa frase sozinha é a versão incompleta da conta. Tipo, assistir só o primeiro tempo do jogo e já sair xingando o técnico. Alguém que ganha um salário de país pobre na Tailândia paga moradia, comida, saúde, transporte e ainda sobra um trocado para o fim de semana. Agora pega o salário médio americano, bom pelos padrões globais, e desconta aluguel, plano de saúde, transporte, mercado. Sobra o que para a maioria? Nada. Pior. Boa parte termina o mês no vermelho só para cobrir o básico. Nem tô falando de viagem, de luxo, tô falando do básico mesmo. Então sim, o salário é menor lá. Mas o custo de existir também é, proporcionalmente, muito mais. E quando você compara não o número bruto do contra-cheque e sim o que sobra depois das contas obrigatórias, o país rico de repente não parece tão rico assim para quem vive dentro dele ganhando a média.
Vem comigo agora para a parte que ninguém gosta de ouvir na roda de churrasco. Esse sistema não quebrou sozinho, tipo ponte que caiu porque ninguém fez manutenção. Ele foi construído assim, tijolo por tijolo, década após década. Governo socorre banco quando o banco quebra sem pestanejar com dinheiro público. Empresa terceiriza vaga para pagar menos, corta benefício, sobe preço do produto e ninguém segura essa mão. Escola pública sucateada, posto de saúde fechando as portas e a mesma corporação que lucra bilhões trata sua saúde, sua comida, sua moradia como produto de prateleira, não como necessidade humana. E lembra do não quis resolver lá do capítulo 3? É aqui que ele cobra a conta. Porque não foi um partido só, não foi um presidente só, foi decisão em cima de decisão, republicano e democrata revezando o volante ao longo de décadas, sempre escolhendo lucro no lugar de gente quando a escolha apareceu na mesa. E deixa eu fechar esse capítulo te apresentando o terceiro personagem dessa jornada, o Chris Michaels. Ele quebra um mito que precisa ser dito bem alto. Nem todo mundo que vai embora está fugindo de boleto. Ele largou carreira corporativa confortável em Chicago, na indústria de brinquedos, porque a rotina virava e irava sempre igual. Acordar, trabalhar, academia, dormir, repetir, tipo assistir a mesma série pela 10ª vez sabendo o final de cor. Olha que curioso. O sistema quebrado não te falta só dinheiro, ele também te rouba sentido, e o Chris sentiu isso na pele, mesmo ganhando bem. A adaptação lá fora não foi fácil, ele mesmo admite. Teve noite de acordar em pânico, se perguntando o que tinha feito da própria vida, 8.000 quilômetros longe de tudo. Se você sentiu essa fisgada no estômago com esse capítulo, respira. E aproveita e se inscreve aqui no canal agora, enquanto isso ainda está fresco na sua cabeça, porque o que vem a seguir, com dado na mesa, prova que você não está sozinho nisso, nem perto disso. Presta atenção nesse dado, porque ele é gigante e a maioria nem sabe que existe. Em 2025, pela primeira vez desde a Grande Depressão, mais gente fez as malas e saiu do Zéua do que gente que chegou para morar lá. Entre 150 mil e quase 300 mil pessoas a mais saindo, segundo o Instituto de Pesquisa Brookings. E não é só quem foi deportado, não. Pesquisa Gallup de novembro de 2025 mostrou que 1 em cada 5 americanos adultos quer se mudar de vez, permanentemente. Entre mulheres de 15 a 44 anos, esse número salta para 40%, 4 em cada 10. O comportamento acompanha o discurso. Antes de 2009, menos de 400 pessoas por ano renunciavam formalmente à cidadania americana. Em 2025, esse número bateu perto de 5.000, recorde histórico, com fila global passando de 30 mil pedidos represados. Repara na volta que a gente deu juntos, do Chad ao Chris passando pela Mia. Essa família dos Apalaches não é exceção que confirma a regra. Não é história isolada que vira meme por ser esquisita. Ela é a ponta visível de uma tendência que começou silenciosa e virou dado oficial batendo o recorde de quase um século. E agora a pergunta que incomoda de verdade. Será que essa história é só sobre os Estados Unidos? Ou será que a gente só assiste ela de fora porque é mais confortável apontar o dedo para o vizinho lá longe? Porque a gente também cresce ouvindo variação da mesma cantiga, estude, trabalhe duro, não reclame e um dia dá certo. E também tem gente aqui rodando de emprego em emprego, sem sobrar nada, adiando o médico porque não cabe no orçamento da semana, achando sozinha que o problema é falta de esforço, quando na real é a mesma engrenagem girando errado. E, como a gente viu com o tio do capítulo 6, às vezes o que parece golpe de sorte é, na real, gente tentando se recompor de um jeito que o próprio país não deixou espaço para acontecer. Não tô dizendo que aqui é igual lá, ponto por ponto. Cada país carrega seu próprio buraco no chão. Mas o padrão que empurrou essa família dos Apalaches para fora do país mais rico do mundo é o mesmo tipo de padrão que faz muita gente aqui continuar remando contra uma correnteza desenhada para deixar a maioria continuar remando, não vencer. A diferença é que essa família parou, fez a conta no papel e teve coragem de admitir que continuar do mesmo jeito não ia mudar o resultado. Vale independente de você trocar de país ou não. O exercício é questionar se o que você aceita hoje como normal é realmente o melhor que existe para você ou só o que te ensinaram a engolir sem perguntar.
No fim das contas, rico e pobre não são só número frio de extrato bancário. São o que sobra da sua vida depois que as contas básicas são pagas. Tempo livre de verdade, saúde sem medo de boleto, gente por perto que sabe seu nome. E se um cara de camisa de botão, sotaque bem caipira, sentado numa praia do outro lado do mundo comendo um prato de $2,50, tá vivendo mais em paz do que estava no país mais rico do planeta, talvez valha repensar com calma quem decidiu o que riqueza quer dizer. E se você concorda com essa definição ou só herdou ela sem perguntar, comenta Êxodo. Se você já se pegou pensando em recomeçar em outro lugar, compartilha esse vídeo com quem também precisa ouvir isso e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal, porque ele mostra para onde boa parte dessa turma está indo. E o motivo vai te surpreender mais do que você imagina.